Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de assistência de enfermagem e saúde mental. Hoje nós encerraremos nosso conteúdo programático, da parte teórica com a temática sobre transtornos decorrentes do uso e o abuso de substâncias psicoativas. Essa videoaula ela é um pouco mais curta, é um tema bem mais tranquilo, tá? Porque tentei sintetizar ao máximo para vocês, como que é uma temática que vocês já estão mais, vivenciam mais, né? Que são a questão do álcool e drogas. Então eu cortei bastante alguns aspectos que vocês já saberiam, então não tinha tanta necessidade de ficar enfatizando, tá? Então, começando com uma parte histórica bem breve sobre então as substâncias psicoativas. Bem, o uso desse tipo de substâncias, ela historicamente, até mesmo culturalmente, ela está relacionada então a aspectos tanto religiosos quanto medicinais e pela busca de prazer. Então, se a gente for ver relatos, até mesmo textos mais antigos, até mesmo bíblicos, o uso de substâncias psicoativas, principalmente o álcool, ele sempre esteve relacionado então com essas finalidades, tá? Seja por fins religiosos, até mesmo medicinais. Se vocês pegarem filmes antigos, vocês vão ver muita menção sobre procedimentos, que fosse fazer cirúrgicos mesmo, em que daí embriagava esse paciente para que ele tendesse a ter uma diminuição nas suas sensações, neurológicas, e por isso então não sentir tanta dor. E é claro também a busca pelo prazer, que ela sempre esteve acompanhado, principalmente pela embriaguez, Mais recentemente, então, acompanhando a evolução da sociedade de consumo, entretanto, essas drogas passaram a fazer parte do mundo e da produção e comércio. Então, esse fato trouxe consequências importantes para a história da humanidade e o uso de drogas, então, passou a acompanhar o ritmo consumista atual. Tá? Então, se pegarmos toda a evolução histórica, veremos que o uso das substâncias, desse tipo de substâncias, ela tem aumentado também, tá? Conforme a evolução da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade em que o consumo ela está muito alta, cada vez maior. Isso não só o consumo de substâncias, de forma geral, a sociedade hoje em dia consome muito mais, seja em âmbito de comida, seja em âmbito de tecnologia, seja em âmbito até mesmo educacional, de lazer. E essas mudanças então estão atreladas também com a utilização então desse tipo de substâncias, tá? E por que então as pessoas elas usam essas substâncias, Aqui chama ele como drogas, tá? Mas a gente pode chamar como substâncias psicoativas. Então tem uma série de fatores que estão relacionados. Uma delas é a própria curiosidade, por experimentar, a busca por novidades, influência, tá? Isso é um aspecto muito importante, cada vez tem se tornado um problema, principalmente no final da juventude, na adolescência, com a influência do ciclo de amizades, então acaba se tornando cada vez mais frequência esse primeiro contato então com essas substâncias. A questão da autoconfiança, baixa autoestima, tá? Então tem muitas pessoas que fazem a utilização de substâncias para se sentirem mais sociais, também para diminuir um pouco da sensação de timidez. Muita pobreza, situação de rua, também é um fator desencadeante, que faz levar então esse indivíduo à utilização, à busca então
por esse tipo de substâncias. E relacionado a isso também tá a falta de perspectivas. Então, justamente está bem atrelado com a questão da baixa autoestima, sem muita perspectiva de futuro, tá? Geralmente relacionado à pobreza, também é um gatilho então para a utilização dessas substâncias. Ultrapassar limites, tá? Então ele pode estar relacionado inclusive com outros transtornos, como por exemplo o indivíduo bipolar, ele pode ter uma tendência a utilizar substâncias também, da mesma forma que indivíduos que têm transtornos de personalidade, indivíduos também com depressão, enfim, a maioria dos transtornos mentais, eles também podem estar associados com o abuso então de substâncias psicoativas. A busca de prazer, que nós já comentamos no slide anterior, vulnerabilidades próprias da juventude, que aí entra muito a questão lá da influência das amizades, e a intolerância a frustrações, que isso também está bem relacionado com o transtorno de personalidade, como eu acabei de mencionar anteriormente, tá? Então essa intolerância por frustrações, ela também leva o indivíduo a fazer utilização de substâncias. Lógico que quando nós falamos substâncias, estamos generalizando, tá? Então vai entrar tanto a questão da bebida alcoólica, como também de outras substâncias, entorpecentes, e outros tipos de drogas, tanto naturais quanto sintéticas, que nós veremos um pouquinho mais adiante. Então, uma pergunta que sempre se faz: todo mundo que usa drogas, ou faz utilização de uma substância psicoativa, ela vai se tornar dependente? A resposta é não, tá? Então, tem 4, digamos, patamares diferentes, né? Diferentes, como posso dizer, intensidades. Acho que esse é a palavra mais correta, tá? Então, tem o curioso, que então ele vai experimentar qualquer tipo de substância psicoativa simplesmente por curiosidade. Então, fez a utilização uma vez e não vai mais utilizar. Às vezes só tinha curiosidade, utilizou, não gostou e nunca mais vai ter um outro contato com essa substância. Tem um indivíduo que faz utilização ocasional ou recreativo. Então, nesses pacientes, nesses indivíduos, ele utiliza ela somente em momentos especiais, tá? Geralmente uma frequência também bastante baixa, às vezes uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, então algo muito esporádico, tá? Tem os indivíduos então que faz a utilização habitual, que aí já começa a ficar um pouco mais perigoso, né? Que faz então a utilização de substância com frequência, mas ainda mantém vínculos sociais, familiar, profissional, entre outros, tá? Mas aqui já não é algo muito esporádico, tá? Então já tem uma certa frequência, e quando não utiliza ele já começa a sentir a necessidade, tá? Não é ainda questão da dependência, mas ele já lembra mais, digamos assim, e já pensa na possibilidade de fazer essa utilização. E é claro, tem os dependentes, né, que daí faz o uso diário de qualquer tipo de substância psicoativa. Então esses indivíduos eles já perderam o vínculo familiar, social e educacional, entre outros. Então ele realmente tem ele carece dessa substância para ele continuar sobrevivendo. E dependendo da substância, acaba então fazendo que esse indivíduo vá se afundando cada vez mais, vendendo o que tiver justamente para conseguir dinheiro, que é necessário então para fazer a compra dessas substâncias, então, para ele continuar mantendo a sua utilização.
Então, o que vem a ser as substâncias psicoativas? Eu já comentei um pouquinho anteriormente, né, sobre as substâncias que são naturais ou sintéticas, né? Então, as substâncias psicoativas, elas não são iguais, tá? Pois têm diferentes origens e efeitos no organismo humano. Algumas drogas são chamadas de naturais, por serem obtidas de determinadas plantas ou minerais, como, por exemplo, a cafeína, a nicotina, o ópio, o THC, né, que é o tetrahidrocanabinol, e também tem as substâncias que são sintéticas, tá? Então elas são fabricadas em laboratório. Dentre elas são as anfetaminas. Então essas substâncias elas são consideradas boas e ruins, tá? Então existem aquelas que vão ser então utilizadas com finalidades medicinais, como as usadas então para pessoas com perturbação do sistema nervoso, como ansiolíticos, calmantes, que ele tem utilização então de substâncias, algumas, né, que são substâncias naturais, e pessoas então com doenças crônicas que necessitam também de drogas para continuarem vivas, tá? Então muitos indivíduos com algumas doenças, como por exemplo o Parkinson mesmo, que tem como medicações algumas substâncias que são derivados, né? Então de algumas substâncias psicoativas, tanto naturais como também sintéticas. Então tem essa utilização. Quando a gente fala de substâncias psicoativas, a gente não pode já pensar que estamos falando sobre algo ruim, tá? Então o que vai diferenciar é a maneira, né, pela qual ela está sendo utilizada, tá? A cafeína, por exemplo, algo muito comum, né? O café, ele pode ser utilizado como algo bom, né? Um estimulante natural, mas ele também pode causar um determinado vício, tá? Então tem pessoas que realmente elas têm uma dependência do café em altas quantidades. Então o que torna algo bom ou ruim, então vai depender da forma como está sendo utilizada e para a finalidade que ela está sendo utilizada. E lógico, a quantidade, né? Então tem todos essas diferenças. E dentro dessas substâncias psicoativas, nós podemos então fazer uma diferenciação delas, tanto como dentre as drogas que são lícitas e como também das drogas que são ilícitas, tá? Isso aqui é algo bem simples, acho que quase todo mundo sabe, eu coloquei aqui, mas não sei se é da época de vocês, o ProErd, né? Quem já fez o ProErd lá no ensino fundamental deve se lembrar bastante sobre algumas colocações, né, sobre drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas, elas são substâncias legalmente produzidas, legalmente comercializadas, legalmente consumidas, tá? Então elas são liberadas por lei e aceitas pela sociedade, como o álcool, o tabaco, a cafeína, alguns medicamentos sem prescrições médicas, anabolizantes também, e sendo então que a comercialização de alguns medicamentos ela é controlada, pois há então risco de causar dependência física e psíquica. Porém, não é algo clandestino, né? Não é algo que é feito na ilegalidade. Tá? Mesmo que é feito um controle de especialização, mas ele é algo legal, é algo que foi produzido, comercializado e de forma amparado pela lei. E tem, é claro, as que são ilícitas, então que são aquelas substâncias cuja a produção, a comercialização e o consumo elas são proibidas, tá? Então, desde a produção, ela já não é amparada então pela lei que rege então o nosso país. Então, por isso ela
ela é uma droga considerada ilícita. E por que que elas não são, né, liberadas? Lógico que vai depender de cada substância. Algumas são hoje em dia, e aliás tem movimentos, né, já há muito tempo pedindo legalizações, né, para então deixar de ser ilícito e passar para lícito algumas substâncias, e outras que a gente sabe que nunca vai mudar, sempre vai continuar sendo ilícitas, justamente pelo altíssimo risco então de causar dependência física ou psíquica. Dentro dessa classificação de drogas ilícitas que nós temos no Brasil até hoje, né, ano de 2020, pode entrar então a cocaína, isso como exemplo, tá? Cocaína, a maconha, o crack, o êxtase, o LSD, a heroína, a morfina, chá de cogumelos e etc. Esses são algumas drogas, tá? Que são como exemplos. Lógico que aqui vocês podem falar, mas tá ali tá a morfina. Morfina é um medicamento, tá? Realmente ele é um medicamento e na verdade ele hoje em dia ele já não entra mais aqui nessa como ilícito, tá? Então ele entra como um medicamento controlado, tá? Então na verdade ele já não deveria estar aqui, tá? Foi até um engano, tá? Então desconsiderem a morfina como uma droga ilícita, tá? Isso porque assim, gente, é lógico que não é qualquer um que vai fazer a compra da morfina, tá? A sua produção, o que entra aqui como ilícito são as substâncias que desde a sua produção ela já é ilegal, né? Então não é o caso aqui da morfina. A morfina ela é produzida já dentro do amparo da lei, a sua comercialização também e o seu consumo também, lógico que vai então depender, claro, de uma prescrição médica e sendo feito então todo um controle bem mais enfático assim da dispensação da farmácia. Então, o que é uma substância então psicoativa? Então são considerados como pode-se dizer drogas, algumas dessas substâncias, né? Que são substâncias químicas que alteram o funcionamento então do sistema nervoso central e que vai então afetar tanto o humor como o nível de percepção e o de comportamento, tá? E que podem então causar prejuízos à saúde ou à vida então pelo uso abusivo dessas substâncias. Como eu disse anteriormente, tem então 4 tipos lá da utilização, lembra que eu falei? Que pode ser só uma utilização em caso de curiosidade, tá? Então não significa que todos vão utilizar e que já vai criar então uma dependência, tá? Então não é. Tem alguns que utilizam esporadicamente, também não vai causar essa dependência. Então, qual que é a classificação quanto aos efeitos farmacológicos? Tá? Então, dentro de uma classificação quanto aos efeitos que eles podem causar no organismo, nós podemos classificar então pelo tipo de ação ou efeito que elas vão causar no sistema nervoso central. Dentro então essas classes, então vai entrar as que são depressoras, as substâncias que são estimulantes e as substâncias que são perturbadoras, tá? Então nós vamos comentar um pouco sobre cada uma delas. As drogas depressoras do sistema nervoso central. Elas são então depressores de ação central ou psicolépticos. Então são substâncias capazes de lentificar ou diminuir a atividade do cérebro, produzindo também alguma propriedade analgésica. Pessoas sob o efeito de tais substâncias tornam-se sonolentas, lerdas, desatentas e desconcentradas.
E como exemplo, então, que aí vai entrar o álcool, os tranquilizantes, os medicamentos derivados do ópio, também os narcóticos como morfina, heroína, os solventes e os inalantes, tá? Então, como que eu disse lá no início dessa aula sobre a utilização medicinal até para alguns procedimentos, né, na área da saúde, em que embriagava o indivíduo, então, para fazer, então, antes, né, de fazer esse procedimento. Justamente porque esse tipo de substância depressora, ela vai diminuir, então, a atividade cerebral, então, deixando, então, essa pessoa, de certa forma, com uma ação analgésica, né? Então, ela vai ficar um pouco mais lenta, mais sonolenta, vai ter uma perda um pouco desse estímulo doloroso também. Então, os mais conhecidos mesmo, que são então, o álcool, os tranquilizantes, os medicamentos derivados do ópio, os narcóticos, os solventes e os inalantes. Como nós falamos, então são 3 classificações, né? Além então dos que são depressores, nós temos o que faz o contrário, que são os estimulantes, tá? Então elas são substâncias capazes então de aumentar a atividade cerebral, o que faz o contrário dos que nós comentamos anteriormente, que são as depressoras, que vão justamente lentificar o indivíduo. Nessas drogas estimulantes vai ter então um aumento dessa atividade, tá? Com esse aumento de atividade cerebral, então nós temos o aumento da vigília, aumento então do sentido de atenção, um aumento da aceleração do pensamento e de euforia. Então os indivíduos que fazem utilização de alguma substância psicoativa estimulante do sistema nervoso central, eles vão se tornar mais ativos, mais ligados, tá? Então, alguns exemplos de drogas estimulantes que nós temos como a nicotina, a cocaína e seus derivados, né, como por exemplo o crack, e também a cafeína e as anfetaminas, tá? Lógico que tem diferenças, né, extremamente grandes entre a forma como que vai fazer essa estimulação, tá? A intensidade delas modifica bastante, e até mesmo o tempo de início dessa estimulação, como também o tempo geral dos efeitos, tá? Então, não podemos comparar, por exemplo, a cafeína com o crack, por exemplo, tá? Em questão de intensidade dessa estimulação do sistema nervoso central. É claro que, independente da utilização de alguma dessas substâncias, né, que eu coloquei aqui como exemplo, elas vão causar sim o aumento da vigília, da atenção, da aceleração desse pensamento, vai deixar a pessoa mais ligada, vai então diminuir a sonolência, só que também em intensidades diferenciadas. E por último, nós temos as drogas perturbadoras, tá? Que então também são chamadas de alucinógenas. Elas são aquelas então, que fazem que a pessoa veja coisas diferentes das reais, ou seja, causam então alucinações ou ilusões. O cérebro então passa a funcionar fora do seu normal, né, da sua atividade normal, e causa então atividades de uma forma perturbada. Então, por isso que ela vai causar distorções da realidade. Tá? Essas distorções elas podem ser principalmente visuais, mas elas também podem ser auditivas. Tá? Essas são as principais, principalmente então visuais e auditivas. Mas pode ser utilizado, pode então ter alterações em todos os sentidos do indivíduo. Alguns exemplos das drogas perturbadoras então a maconha, a LSD, o êxtase e alguns cogumelos também que são utilizados. Até em algumas religiões é utilizados alguns
alguns chás, alguns que são perturbadores também do sistema nervoso central, tá? Além desses cogumelos também. Essa imagem aqui, se vocês olharem, pode ver que ela causa uma sensação estranha, né? Quando a gente fica olhando fixamente para essa imagem. Essa imagem, ela esquematiza muito bem a sensação, então, do indivíduo que está com com o sistema nervoso, então, com uma atividade perturbada, tá? Então, ele causa essa mudança de cores, formatos variados, né, do que a gente consegue enxergar na nossa realidade. Muito o LSD, o êxtase, que como eu mencionei, ele está muito relacionado em alguns tipos de festas, tá? Como nas raves, por exemplo. Se vocês procurarem vídeos de rave, pode procurar como Bad Trip, né? Que é muito conhecido, né? Como uma má viagem, pode-se dizer assim, que é aquela que vai então causar sensações ruins no indivíduo, tá? Então ele vai ter essas perturbações, mas essas perturbações geralmente vão estar atreladas, então, por exemplo, a assombrações, ou até mesmo em algumas alucinações de cunho auditivo, que pode até mesmo incentivar o indivíduo então a cometer suicídio. Então está muito relacionado, já teve vários relatos então, de pessoas em bad trip, tá? Vocês podem procurar aí sobre esse termo, tá? Viagem ruim, pode-se dizer assim, uma tradução mais literal, né? Causado então principalmente pelo LSD e o êxtase. A maconha é mais difícil de causar, mas ela também pode causar também, tá? Então, essas viagens ruins, elas podem variar também o tempo. Em geral, ela acaba ficando por algumas horas, tá? Mas tem relatos também que pode causar, então, vários dias, tá? Então, de 2, 3 dias nesse tipo, então, de sensação. Esse é o último slide, gente, mas eu vou aproveitar para comentar um pouquinho sobre a assistência de enfermagem também, tá? Então, dentro aqui dos transtornos então causados então pelo uso e abuso, né, de substâncias psicoativas, a equipe então de enfermagem é a que mantém, né, contato mais próximo com o paciente em diferentes áreas da saúde, né? Então, não é diferente no cuidado, né, com pacientes dependentes químicos. Então esses profissionais, né, nós da enfermagem, temos então um grande potencial de reconhecer esses problemas, né, relacionados ao uso então dessas substâncias e apresentar então uma atuação muito relevante, né, para essa área de saúde mental nesses indivíduos, nessa temática. Então, qualquer cuidado relacionado à saúde mental, ela pede uma atenção, né, a questões que nem sempre têm muita importância nas outras áreas da saúde, né? Então, atuar com a dependência química, ela acaba requerendo do enfermeiro alguns pontos que são muito importantes, né, que vão além dos conhecimentos teóricos, né, adquiridos, né, em qualquer disciplina assim, né, durante a formação. Então, a primeira questão, né, que o enfermeiro deve ter diz respeito então ao preconceito, né, relacionado ao uso de drogas, né, e os seus usuários, né? Então, a população em geral vê essas pessoas como culpadas, né, geralmente culpam elas que escolheram seguir aquele caminho. Muitos chegam então a dizer que elas merecem, até mesmo pela situação que elas estão passando, às vezes desejando até mesmo que elas sejam maltratadas, tá? Então nós, como enfermeiros, nós temos então que lidar com esses indivíduos, principalmente os que são dependentes, de uma forma sem preconceito,
né? Precisamos então deixar esse preconceito de lado, tratar então esse paciente com respeito e dignidade, tá? E um outro ponto diz respeito à relação, né, entre da equipe de enfermagem, né, com o paciente durante o cuidado. Tá? Então, o sucesso desse tratamento, seja quem for trabalhar em uma unidade hospitalar de psiquiatria, seja quem for trabalhar em algum CAPS, ou mesmo numa comunidade terapêutica, ou mesmo na atenção básica, o sucesso então do tratamento ele vai depender desse relacionamento. Então, por isso, nós precisamos então mostrar algumas atitudes, principalmente de empatia, de sensibilidade e também de aceitação, né, desse indivíduo, para que então a gente consiga fazer com que ele, né, crie um laço afetivo no sentido de respeito, né, entre o profissional e o indivíduo, para que então esse tratamento dê certo. Bom, pessoal, com essa videoaula nós encerramos o nosso ciclo teórico de conteúdos. Eu tentei resumir ao máximo todos os transtornos. Eu acabei retirando inúmeras atividades que a turma anterior fez em sala, né, por entender que esse momento é complicado para todo mundo, né? Então não tem como cobrar da mesma forma. Eu espero imensamente que vocês tenham entendido um pouquinho sobre saúde mental. Espero que nunca esqueçam de toda a trajetória que a saúde mental passou no mundo todo, né, em especial no Brasil. Espero então que vocês sempre se lembrem de toda a evolução daquele modelo de hospício, né, de hospital psiquiátrico, das barbáries, né, que era praticado com esses indivíduos. Lembrar então de toda essa evolução, né, que a Flores trouxe, né, para a assistência de enfermagem, sobretudo na saúde mental. Também é importante, né, relembrarem e verem com bons olhos, né, a reforma psiquiátrica, a mudança de todo esse sistema, né, com a criação dos CAPs. Nós vimos também na disciplina alguns dos principais transtornos, né, como os que causam os que causam mudanças de humor, tais como a depressão e a bipolaridade. Nós vimos também transtornos psicóticos, então, que causam distorções, né, da realidade, como no caso da esquizofrenia, no transtorno de personalidade. Também vimos transtornos alimentares, né? E por fim, então, nós encerramos com os transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu desejo êxito a todos. O estudo dirigido já está no portal acadêmico e da mesma forma como na prova anterior, o conteúdo vai ser tudo que tiver já no estudo dirigido, não vou tirar questões fora dele, tá? Então, eu desejo bons estudos a todos e até logo.